eu estou recebendo agora a Josiane Menestrina, que é idealizadora da ONG Ablupa, que é a Associação Blumenauense de Pais e Amigos de Autistas. A gente vai falar sobre esse trabalho e também sobre a primeira oficina de pães para mães atípicas. Bom dia, Josi. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Jorge. Prazer estar aqui, prazer estar com a sua audiência. Sem dúvida, é muito bom poder falar de um projeto que tem muito potencial para contribuir muito aí com a sociedade e com a causa das mães atípicas. Josi, conte um pouco para a gente sobre a ONG, né? Como é que ela surgiu, qual é a missão, os principais trabalhos que vocês realizam com a associação? Na verdade, a ideia da associação ela surgiu no final de outubro de 2024, né? Eu concorri às eleições aqui por Blumenau e eu tinha muito desejo de servir, porque eu sou mãe atípica, eu tenho um diagnóstico de autismo também, meu filho é autista, TOD e TDAH, e eu tinha muito desejo de fazer alguma coisa porque eu conheço na pele as dificuldades. E quando eu não emplaquei, né, a eleição, quando eu não me tornei vereadora, eu pensei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ir à luta e fazer alguma coisa por essas famílias, preciso fazer alguma coisa a partir da minha própria história. E como a sociedade civil organizada tem esse poder, né, eu me enveredei por esse caminho. E como a gente estava falando até antes de começar a entrevista, né, como é algo que tem muita demanda, deu certo muito rápido. Não sabia nada sobre a associação, sobre como fundar uma entidade, mas é aquele negócio, né? Quem tem boca vai a Roma. Sim. Então, me informei com colegas, me dediquei ali no final do ano de 2024 em formar a diretoria. Né? Formei a diretoria, toda composta por mães atípicas, por pessoas como eu, sabe? Pessoas comuns, só com a boa vontade. Com o trabalho, com a boa vontade, que é o essencial, né? E aí, a gente startou mesmo as atividades. Em março desse ano, foi o primeiro café que a gente fez para mães atípicas. Então, nesse café, nós abrimos para a comunidade, espalhamos nos grupos que cada uma de nós fazia parte e conseguimos fazer um café num local cedido para receber essas mães e a gente tinha lá diversos profissionais para atender elas. A gente tinha profissional de beleza, profissional de saúde, depois elas desfrutaram de um café gostoso, tiveram a oportunidade de se tornar amigas e nós já fizemos 2 cafés com esse intuito, né? De que elas se conheçam, de que elas troquem informação, de que profissionais estejam lá para ouvir elas. Inclusive hoje, né, dia do psicólogo, nos 2 cafés que nós fizemos, nós tínhamos psicólogos à disposição que em grupo as ouvia, as orientavam do que fazer com as suas demandas. E o objetivo da Ablupa é fomentar a rede de apoio. Então, tudo que a gente promove, Jorge, em nenhum momento a gente vai dizer assim, mãe, você deixa a sua criança com alguém. Porque a gente entende que elas, muitas vezes, não têm rede de apoio. E então, essa talvez seja a maior dificuldade. É a maior dificuldade. É a maior dificuldade, sim. Muitas ficam limitadas. Acabam não conseguindo mais cuidar de si, não conseguindo mais cuidar do seu corpo, né, da sua mente. E a Ablupa existe para isso. Né, para sanar essa necessidade, né, dentro da nossa possibilidade. E como tem demanda, volto a falar, como tem demanda, dá muito certo. E a gente fez esses 2 cafés, a gente fez dia 11 de abril, era a semana de conscientização do autismo, nós fizemos um passeio a Balneário Camboriú, nós conseguimos as entradas gratuitas com o Parque Oceanic, nós conseguimos arrecadar o valor do ônibus para não cobrar. Nem isso a gente queria cobrar. Nós levamos 41 pessoas, entre elas 21 autistas, e eles tiveram, numa sexta-feira à tarde, um dia de diversão. Todos autistas, muitos deles mães e crianças que não têm essa oportunidade. Então, assim, embora a gente não vá negar nada, no Estatuto da Ablupa está escrito que a nossa prioridade são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente sempre vai trabalhar para primordialmente abraçar essas famílias, porque já é difícil para quem não tem vulnerabilidades sociais, que dirá para quem tem. Então, e como tem, sensível. Né?
Como Muito. tem famílias bem estruturadas que passam por uma Passa dificuldade perrengue, imensa. mesma coisa. Passa perrengue. Agora mesmo, vindo para cá, eu estava ouvindo as mensagens no meu celular e eu estava dando algumas orientações para uma mãe que ela não tem esse tipo de dificuldade, mas assim, é uma vulnerabilidade, não social, mas se você é pai, é mãe de uma criança especial, de um filho especial, é uma vulnerabilidade. Aliás, os desafios são diários. Total, é na área da saúde, é na área da educação, sabe? Muito, a gente precisa de muito acolhimento, né? Então, a gente já promoveu esses cafés, promovemos esse passeio e todo mês a Ablupá promove alguma coisa para o nosso público. Sempre aberto, tá? A gente divulga nas nossas redes. Ah, mas eu não faço parte do grupo de mães atípicas Ablupá. Você é nossa convidada. Está aberto aqui, ajude a divulgar essa ideia. Tanto você é nosso convidado para participar, como se você tem alguma habilidade, se você quer contribuir de alguma forma, nós temos um grupo, Jorge, que é o Ablupá em Ação. Ali dentro são os voluntários. Então, pessoas que têm alguma especialidade ou pessoas comuns que, olha, o que eu posso ajudar? Eu trabalho com recreação, vamos lá. Vamos ficar com essas crianças autistas enquanto a mãe está ali aprendendo alguma coisa, como é o caso da oficina de pães que vai acontecer nesse sábado. Não tem com quem deixar a minha criança. Posso levar? A gente está se organizando para isso também, né? Para que isso não seja um impedimento. Porque o que a gente quer? Ensinar para as mães, a Escola de Mães Atípicas, ela trabalha essa ideia de ensinar para as mães alguma coisa que elas possam gerar renda a partir de casa. Para complementar a renda, porque a gente sabe que dê para conciliar com a criança. Isso, que dê para conciliar. Porque a dificuldade de muitas é, não consigo sair para trabalhar. Preciso, mas não tenho como sair para trabalhar. Ou o benefício foi negado, ou o benefício foi cortado, ou o benefício não é suficiente para suprir as demandas da casa. Que é o caso da maioria, né? É o caso da maioria, porque se uma medicação que aquela criança precisa não tem na rede, ou porque a rede não distribui, ou porque está em falta, e aí como é que faz? É muito comum. Uma das demandas que a Ablupá mais atende, mais socorre é medicação. Que não tem, está em falta na rede, naquele momento, a maioria toma alguma medicação. E aí como é que faz? Né? Então a gente tem esse grupo e a gente se ajuda, nós já temos ali mais de 130 mães, tem profissionais ali dentro também, tem advogado, tem médico, tem psicólogo, e é um ajudando o outro, as pessoas compartilham as suas dores e, olha, já passei por isso, que tal você agir assim? E funciona muito bem, sabe? Que bom, que bom. E como é que surgiu a ideia dessa oficina de pães para as mães atípicas? Olha, de ouvir com muita frequência as reclamações acerca do que elas estão precisando. Seja de um remédio, fralda. Outra demanda que aparece muito é fralda, porque é muito comum, sobretudo no autista nível 3 de suporte, precisar de fralda. Então, nós temos ali mães com filhos de 12, 13 anos e que precisam. Né? Embora a gente também, um dos nossos propósitos é divulgar, é disseminar a informação dos direitos. No que tange a fralda, eu gosto de falar, tem vídeo ali na página da Ablupá, que as pessoas não sabem, mas elas têm direito a pegar gratuitamente em algumas farmácias que têm o plano do governo. Mas existe um procedimento e a gente ensina ali, né? Mas de tanto ouvir as necessidades, de saber que constantemente é um grupo com vulnerabilidade social, né, foi onde constatamos a necessidade e nasceu a ideia da Escola de Mães Atípicas. E por que pão? Né? Porque, assim, comida as pessoas nunca vão parar de comer. Né? A gente tem planos de aula de sabonete, aula de vela, já tem pessoas se voluntariando para dar uma aula de artesanato e a gente vai se organizar. Mas eu entendo que comida é algo que tende a dar muito certo. Se você faz ali um pão gostoso, um pão diferente, você divulga nos seus grupos de WhatsApp, divulga para os seus vizinhos, me parece que é uma coisa fácil, né? Que tenha chance de dar certo, de ajudar. Você não vai desperdiçar os seus ingredientes. No máximo, você vai comer, né, eles. Então, por isso que a gente decidiu começar pela panificação. Mas a Escola de Mães Atípicas é isso. É um projeto que veio para ficar. A gente pretende dar uma aula todo mês, tá? Não vai ser em lugar fixo, porque depende do curso, a gente encontra o lugar. Então, nesse caso, a gente precisava de uma cozinha.
Mas se a gente for dar um curso de sabonete, por exemplo, um curso de vela, um curso de artesanato, já não precisa das mesmas especificações. A gente pode levar para uma associação de moradores, por exemplo. Então é daí que a comunidade pode ajudar, caminhando perto da gente e nos auxiliando com essas demandas. Nessa oficina que vai ser no próximo sábado, né, o objetivo dela é tentar despertar algo a mais para que tenha uma renda a mais para as mães, tentar despertar nas mães um conhecimento a mais também para a família, né? Afinal, é um alimento que pode servir a família em meio a uma dificuldade. Em meio a uma necessidade. E até fortalecer o lado emocional das mães para que elas possam ir, ter uma atividade, aprender uma coisa nova, começar a enxergar que não estão sozinhas. Exatamente. Eu queria muito tocar nessa parte. Eu acho isso bem importante, né? Porque a gente não está falando só sobre dinheiro. A gente está falando de uma qualidade mental também. Nós estamos aí prestes a entrar no Setembro Amarelo, né? Onde a gente fala tanto sobre as questões voltadas à mente. E você sabe, Jorge, que 2 dados muito tristes que a gente tem assim no Brasil, né? Primeiro, é comprovado que, à medida que aumentaram os diagnósticos, aumentou também o número de divórcios. Tá? Então, são muitas mães que enfrentam isso sozinhas, porque muitas são abandonadas. Eu tenho caso na associação de mãe com 3 crianças atípicas, tá? E que não vive com o pai das crianças, então é muito comum isso. Infelizmente. E outro dado também, tá? É a questão dos problemas com ansiedade e com depressão. Um assunto a carga é muito alta, né, Josi? Se a gente for parar para pensar, né? Uma mãe que acaba se separando, tem essas dificuldades todas em casa, precisa buscar recursos também para se manter e manter a casa. A família. Aí ela vai ficar em último lugar. Exatamente. A gente se coloca em último lugar. E assim, é uma questão muito sensível para mim, a depressão, tá? Também faz parte disso. Eu decidi fazer alguma coisa com a minha experiência. Então, eu já lutei muito contra a depressão, já tive diversas crises depressivas. O meu filho ele foi diagnosticado aos 9 anos, então é um diagnóstico tardio. Isso significa que a gente aguentou muita coisa e tendo que enfrentar com a própria força, né? Porque demorou o diagnóstico dele. Ele tinha só diagnóstico de TDAH e TOD. Isso causa muitos abalos. Eu tenho um marido maravilhoso, o meu filho tem um pai presente, né? Ele me ajuda com tudo, assim, mas ainda assim é difícil. Então, quando eu penso caramba, e tem mãe que não tem isso. Se já é difícil para mim, que tenho suporte, eu tenho rede de apoio, a minha sogra, as minhas cunhadas, elas moram perto de mim, eu tenho ajuda. Mas é difícil ainda assim. Então, essa sensibilidade, isso me despertou. Não, eu preciso fazer alguma coisa, porque quem passa pelo que eu passo, mas ainda com mais dificuldade. Então, eu resolvi transformar isso em alguma coisa. Não sou melhor do que ninguém, tá, Jorge? Passei muito tempo reclamando, sim, não reclamando com o mundo, mas reclamando com Deus, de por que eu fiz trabalho voluntário com crianças durante 23 anos. E aí eu pensei, por que na minha vez de me tornar mãe tem que ser tão difícil, sendo que desde adolescente eu me dediquei em cuidar dos filhos dos outros? Então, tem toda aquela reclamação com Deus, com o universo, de por que comigo. Até que um dia eu resolvi parar. Chega. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Se Deus te deu isso, é porque você não só pode enfrentar, como você pode fazer alguma coisa pelas outras pessoas que passam por isso. E eu vejo assim, que no geral as pessoas elas querem ajudar. Mesmo que ela não tenha muita coisa, ela pode ajudar com o conhecimento, ela quer ajudar. O que as pessoas não querem é encabeçar, é liderar projetos. E eu não tenho esse problema. Eu gosto de desafio. Não tenho medo dos desafios. Eu não tenho medo do que eu estou fazendo. E aí eu encontro pessoas, não, vamos lá. É ajuda que você precisa, então com o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar cuidando das crianças enquanto a oficina está rolando? Eu posso ajudar fazendo uma pintura facial nelas? Eu posso ajudar olhando uma cama elástica enquanto elas estão pulando para não acontecer nada para atrapalhar vocês? Eu posso ajudar ensinando a fazer alguma coisa? Então é isso, sabe? E é maravilhoso. E eu gosto de incentivar a comunidade a praticar o voluntariado. Uma das coisas que me ajuda muito a lidar com os meus estresses, né, com o diagnóstico que eu tenho, é isso.
é fazer pelo outro. E eu quero compartilhar isso com as pessoas e quero dizer isso para elas. Façam alguma coisa. Ajude, você pode. Você não é tão pequeno que não tem nada para ensinar. Você tem algo para compartilhar. E é isso que a Ablupá quer promover. Que uns cuidem dos outros. Onde e quando vai ser essa oficina de pães para mães atípicas neste sábado? Vai acontecer nesse sábado, a partir das 14 horas. Vai ser no bairro Ribeirão Fresco. E eu peço que quem se interessar, a gente manda o endereço para a pessoa. Está divulgado o endereço no formulário. Certo. O formulário tem o link disponibilizado na bio do Instagram da Ablupá. Tá? Ablupá. Com isso. 2 As. Com 2 As no final. Isso. Tá? Então, ali vai ter um link, você se inscreve e ali vai ter o endereço. Mas eu já adianto que vai ser próximo ao Mercado Superá, antigo Angelone. Vai ser ali nas proximidades. Então, ali, essa oficina busca levar uma atividade para essas mães atípicas, que amanhã ou depois pode ser uma fonte de renda, pode ser uma fonte de alimentação em casa e, ao mesmo tempo, fortalecer o lado emocional dessas mães. Sim, participando de uma atividade, né, numa família unida que vai ter lá nesse evento. Porque elas fazem amizade. E quando você passa por certas dificuldades, enquanto você está caminhando sozinho, você acha que é só você que está passando. Quando a gente promove esses encontros, a pessoa pensa assim, putz, não é só eu. Ela também passa e aí as pessoas se sentem fortalecidas. As pessoas começam a se sentir, inclusive, gratas por aquilo que elas têm. Então, é isso que a gente está promovendo. Elas vão aprender a fazer os pães, depois a gente vai sentar para o momento de café. Eu tenho paixão por mesa posta, então vai ter uma mesa posta bonita esperando por elas. O pão que a gente produzir, parte deles, a gente vai se alimentar do próprio pão que elas fizeram. Então a gente está combinando no grupo dos voluntários para cada um levar alguma coisa para passar no pão, uma geleia, uma chimia, alguma coisa. Agora eu fui bem alemã, né? Uma chimia, cada um levar alguma coisa para a gente se alimentar daquilo que a gente produziu, sabe? Eu gosto da frase de precisamos comer da nossa ração. Qual é o grande desafio da Ablupá? Uau. Agora você me pegou, porque vem várias coisas na minha mente, assim. Mas a prioridade desse momento? Olha, se eu pudesse resolver alguma coisa agora, sabe? A questão da saúde. A saúde e a educação são os mais desafiadores. Auxiliar, então, essas mães, essas famílias, com remédios, com medicamentos, com orientações. São inúmeras famílias que estão aguardando. Para saúde e educação. Para saúde e educação. São as principais dificuldades hoje enfrentadas? São as principais dificuldades. Se você reunisse ali famílias, todo mundo aí vota pelo... Nós vamos eleger agora qual é a maior dificuldade. Ou seria saúde e educação, mas eu ainda acho que saúde seria em primeiro lugar. A prioridade das prioridades, né? A prioridade das prioridades. E vai de atendimento... Isso. Diagnóstico. Diagnóstico e medicamentos. Diagnóstico, medicamento, a terapia. É muito comum a reclamação que eu a mais questão escuto, do atendimento. Tá aguardando. Mas aí assim, começa no diagnóstico. Sabe-se que há algo diferente com aquela criança. Porque ela não está aprendendo na escola, ou porque ela já deveria estar mais evoluída em alguns critérios, mas não está. Então, assim, é a espera para um diagnóstico e depois a tratativa, né, disso. E aí, assim, é um fonoaudiólogo, é um terapeuta ocupacional, é psicólogo, e tudo isso demanda tempo. E eu gosto de dizer, até eu participei segunda-feira de uma audiência pública em Florianópolis. Eu fui com mais 3 mães comigo, a gente foi para a Lesc, e foi promovido uma audiência pública para a gente debater, né, e pedir ao governo do estado para viabilizar a questão do canabidiol, que é uma medicação que ela tem se mostrado muito efetiva, né, em casos de autismo também, embora tinham ali representantes de entidades de fibromialgia, sim, epilepsia, né? Então, a questão medicamentosa é muito importante também. Então, assim, a mãe entra na justiça para conseguir tudo, é moroso, né? Então, assim, são muitos desafios. Sem dúvida. Inclusive, você falou na Lesc, o deputado Ivan Nats tenta na Lesc criar a Casa do Autista em Florianópolis, né? Parece que já tem um local que seria aberto ao estado inteiro, mas na capital.
Esse debate deveria ser realizado aqui na cidade também, um local especializado que pudesse as mães terem também uma referência, digamos assim, né? De atendimento, de orientação, de acolhimento, acima de tudo. Assim, ó, eu acho esse debate muito importante. Claro que, como ativista da causa, eu sou muito interessada e por ter um filho autista também. Agora, assim, ó, eu vou explicar bem o que eu vou falar para não causar um mal entendimento, né? Mas dizem, o autismo está na moda. Eu não concordo e, ao mesmo tempo, concordo com essa expressão. Porque nós, pais de autista, para nós não está na moda, porque sempre foi a nossa realidade. Sim, mas sim, eu concordo, né, que se fala muito a respeito desse assunto. Eu acho que a gente precisa também, devemos sim lutar por isso, tomara que aconteça em Blumenau, né, porque Florianópolis vai ser excelente, atender a nível de estado, mas a gente precisa também alguma coisa para a nossa cidade, é louvável a atitude do deputado, né? Mas a gente também precisa fazer alguma coisa no aqui e no agora. Então, eu ainda defendo que profissionais contratados, urgentes, sabe? Para resolver a demanda agora. A gente não pode esperar. Uma frase que eu usei a Tribuna Livre lá na LESC, eu terminei o meu discurso com a seguinte frase. No que tange à saúde, espera é perda. Espera é perda. Então, por mais que a gente quer isso, por mais que é necessário, é urgente ter a Casa do Autista para Santa Catarina, ter a Casa do Autista aqui em Blumenau, mas assim, ó, as associações que já existem e o próprio serviço público, a própria educação da cidade, o próprio município, precisa contratar mais professor de apoio e precisa ter mais profissional adequado, né? Para que uma criança, a partir do momento que ela tem a escola, os pais identificaram que tem alguma coisa, ela não pode ficar esperando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, porque o autismo ele não tem cura, ok? Mas você pode diminuir o nível dele a partir da terapia. Então, é muito comum criança que não se alimentava sozinha, a partir das terapias, hoje ela consegue ir no banheiro sozinha, a mãe conseguiu desfraldar. Aumentar a independência da criança. Isso, para ela ter mais qualidade de vida. Criança que não brincava, criança que não socializava a partir da terapia, isso foi possível. Né? Criança com uma grave apraxia na fala, que é aquele autista clássico que fala e você não entende nada. E eu tenho um sobrinho autista também. Então, eu sempre falo assim, nós somos em 3 irmãos na minha casa, cada um tem um filho e cada um dos nossos filhos tem um diagnóstico. Eu tenho um sobrinho com paralisia, um sobrinho autista e o meu filho autista também, né? Então, a gente precisa ampliar o debate e ver alguma coisa urgente. Avançar acima de tudo. Isso. É verdade. A gente precisa pensar a curto, a médio e a longo prazo. Talvez a questão da Casa do Autista seja algo a longo prazo, porque você não vai construir não algo só da do noite pro autista, dia. né? Mas não uma só. casa especializada em atendimento seria muito importante. Muito importante isso também. Eu tenho um sobrinho com paralisia e às vezes a minha cunhada fala, e eu entendo a dor dela. Nossa, se fala tanto de autismo, né? E eu lido com mães, porque a gente lida com mães atípicas. Nós não vamos excluir nenhum tipo de mãe no nosso grupo, nas oficinas, nos eventos que a gente promover. É para toda e qualquer mãe atípica. Claro que o autismo, como é muito comum, como a maioria tem muito diagnóstico de autismo, a gente acaba dando um certo foco, mas a gente quer abraçar todas as famílias atípicas. Josiane, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E obrigado por esse trabalho maravilhoso que você faz, é muito importante. Olha, e quem quer informações sobre a Ablupá, @ablupá, né, no Instagram, ali você tem todas as informações, inclusive link para a inscrição da primeira oficina de pães para mães atípicas, que vai ser realizada no próximo sábado, às 14h. Faça sua inscrição e participe. Josiane Menestrina, idealizadora da ONG Ablupá, Associação Blumenauense de Pais e Amigos dos Autistas, conversou com a gente.